Oi, oi, oi! E aí, tudo beleza? Bom, turminha, na aula de hoje nós iremos estudar sobre a questão do Império Romano. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais e conhecermos mais profundamente como foi esse império, as crises, quem contribuiu para que ele caísse, né? Então vamos aprender um pouco. O Império Romano foi a terceira fase da civilização romana, segundo a periodização utilizada pelos historiadores. Então, esse período ele teve início no ano 27 depois de Cristo, com a coroação do Otávio como imperador de Roma, e estendeu-se até 476 anos depois de Cristo, quando o último imperador, chamado Rômulo Augusto, foi destituído do trono. Tal evento colocou fim no império em sua porção ocidental. Esse é o período da centralização do poder da Roma, pois ele migrou de mãos do Senado para a figura do imperador. O império é a fase do auge dessa civilização, pois ela havia alcançado seu máximo domínio territorial. Mas, eventualmente, sua crise ocorreu, levando ao fim do império no século V depois de Cristo. Vamos ver um pouquinho sobre a crise da República. A fase do Império Romano foi consequência da crise que Roma enfrentou nos últimos 2 séculos de República. Essa crise se deu por meio das convulsões sociais, revoltas de escravos, mas, sobretudo, por disputas de poder que levaram às guerras civis. A expansão territorial que Roma passou durante o período republicano resultou no surgimento de novas demandas políticas que reivindicavam certa centralização de poder. Além disso, os generais romanos que participavam das campanhas da conquista de Roma ganharam popularidade e passaram a ter ambições políticas. Isto está relacionado principalmente com a profissionalização dos exércitos em Roma no século II a.C., o que contribuiu para que os militares se tornassem figuras realmente importantes. A disputa pelo poder gerou guerras que desestabilizaram o império, fazendo com que fosse criado os triunviratos como forma de conter as disputas. Existiam 2 triunviratos no final da República Romana, e ambos resultaram em novas guerras, novamente pelo controle do poder. O primeiro triunvirato viu Júlio César emergir como vencedor de disputas com Crasso e Pompeu. No ano 46 a.C., ele se tornou ditador vitalício, possuindo plenos poderes sobre Roma. Júlio César ele foi assassinado por membros do Senado no ano 44 a.C. e foi necessário formar um segundo triunvirato, que foi composto pelos seus apoiadores. Esse triunvirato foi formado por Otávio, Marco Antônio e Lépido e também resultou em guerras. Ao final dessa disputa, Otávio saiu como vencedor. Por mais que alguns membros do Senado não quisessem abrir mão do seu poder político para dar espaço a uma figura centralizadora, como o imperador no caso, não houve saída, pois Otávio, ao vencer a disputa contra Marco Antônio, tornou-se mais poderoso ainda. Além disso, ele passou a contar com o apoio do povo, algo muito importante nesse período. Isso fez com que o Senado desse poder absoluto para Otávio, transformando-o em príncipe senatus, isto é, o primeiro dos senadores, dando-lhe poderes exclusivos sobre o Senado. Posteriormente, Otávio recebeu o título de imperador, o que correspondia ao posto de comandante em chefe dos exércitos romanos. E, por fim, ele recebeu o título de Augusto,
que lhe dava uma conotação sagrada, tornando figura alvo de veneração religiosa. Já no governo de Augusto, houve algumas crises, entre elas a crise da República. Otávio Augusto, ele tornou-se o imperador romano e governou o império do ano 27 a.C. até o ano 14 depois de Cristo. A ascensão de Otávio e a quantidade de títulos que ele recebeu do Senado transformaram-no em uma figura com poder centralizado. Na prática, os historiadores entendem esse acontecimento como o fim da República Romana, pois o poder concentrado nas mãos do Senado foi transferido para as mãos de Otávio. Apesar dos poderes irrestritos dignos de um imperador, Otávio tinha grande habilidade política e comandava o império, mantendo a aparência política do período republicano. Seu reinado ficou marcado como um período de grande estabilidade política, além de prosperidade econômica e paz interna. A manutenção da paz interna e a estabilidade política permitiram que a agricultura passasse por um grande desenvolvimento e que, consequentemente, a economia romana melhorasse. Isso porque, apesar de possuir poderes absolutos, Otávio não desafiou o Senado e tampouco retirou seus privilégios. Ele também concedeu benefícios para as tropas romanas por conta dos seus serviços prestados e realizou melhorias no sistema de cobrança de impostos. Essas e outras medidas criaram uma estabilidade política e social que permitiu o desenvolvimento econômico em Roma. Entretanto, além da estabilidade interna, o sucesso nas campanhas militares externas ocasionou a obtenção de novas riquezas e novos escravos. Este último, um item crucial na economia romana. Na questão militar, Otávio, ele ficou famoso por conquistar novas terras para o Império Romano e também por resguardar as fronteiras romanas das ameaças que estavam nos limites do território. A segurança das fronteiras romanas contra os povos bárbaros, como os romanos chamavam os povos que habitavam além das fronteiras, era fundamental para a sustentação do império. Durante o reinado de Otávio, várias obras públicas foram realizadas em Roma e em outras partes do império. A economia em alta, Otávio ele deu início a uma campanha de revitalização de Roma e de apoiar aos artistas, tanto nessa cidade quanto em outros locais do império. Otávio ele ordenou que a construção de uma série de importantes construções, como estradas, banhos públicos, arquedutos e etc. A realização dessas obras era uma forma de garantir a fidelidade das províncias ao imperador. A quantidade de obras realizadas a mando de Otávio em Roma levou a exaltar-se, afirmando que, quando ele assumiu o posto, havia encontrado uma cidade feita de argila e que em seu reinado ele transformou essa cidade em mármore. No entanto, apesar dessa prosperidade, ele também enfrentou problemas nos campos militar e político. A prosperidade e a política iniciada por Otávio ficaram bem conhecidas como Pax Romana ou Paz Romana, estendendo-se por aproximadamente 200 anos e sendo finalizada apenas com a morte de Marco Aurélio no ano 118 d.C. Otávio faleceu no ano 14 d.C., aos 76 anos de idade, e indicou seu filho adotivo Tibério como sucessor. Na fase imperial, como o próprio nome sugere, o poder foi exercido pelos imperadores, figuras que detinham o mandato político, militar e religioso sobre todo o território romano. O tripé do poder político em Roma passava pelo imperador, que era o responsável pela administração de todo o império, pelo exército,
responsável pela manutenção da ordem interna e das campanhas de conquista, e pelos governos das províncias conquistadas, figuras essenciais na manutenção do poder nessas regiões. A economia sustentava-se pelo que era produzido nas províncias conquistadas. Sendo assim, a disponibilidade de alimentos em Roma era resultado da produção de grãos na Península Ibérica e no norte da África, como exemplo. A atuação dos escravos era fundamental para o funcionamento dessa economia, uma vez que toda a produção dependia apenas dessa atividade. Os escravos, por sua vez, eram obtidos nas guerras de conquista que os romanos realizavam. Era fundamental para a economia romana que as províncias mantivessem uma produção de riquezas constante. Por isso, o poder centralizado em Roma intervia constantemente nelas como forma de garantir a sua produtividade e suas riquezas. Também nesse período houve algumas dinastias, entre elas. Entre os mais famosos imperadores romanos está Nero, conhecido por incendiar Roma no ano 64 d.C. A fase imperial romana, como mencionada, estendeu-se no ano 27 a.C. até o ano 476 d.C. Ao longo desse período, diversos imperadores passaram pelo comando de Roma e foram agrupados pelos historiadores em 4 dinastias que existiram de 27 até 235. Após o último imperador da dinastia Severa, conhecido como Alexandre Severo, ter sido assassinado, os historiadores consideram que se iniciou a crise do século III d.C. Aí teve a dinastia do Júlio Claudiana, que foi de 27 a.C. a 68 d.C., a dinastia Flaviana, que foi do ano 69 a 96 d.C., a dinastia Nerva Antonina, que foi do ano 96 a 192 d.C., e a dinastia Severa, que foi do ano 193 a 235 d.C. Dentre todas essas dinastias, destacam-se os imperadores Otávio Augusto, Tibério, Calígula, Nero, Vespasiano, Tito, Nerva, Trajano, Marco Aurélio, Caracalla, Geta, Alexandre Severo, entre outros. Nero, por exemplo, tornou-se famoso na história por ter sido acusado como o responsável por um grande incêndio de grandes proporções que atingiu Roma no ano 64 d.C. A partir do século III d.C., os historiadores eles consideram que se iniciou o período da crise do Império Romano. A primeira manifestação dessa crise deu-se na economia, que demonstrou sinais de enfraquecimento. Isso porque, ao longo do período imperial, a dependência da economia romana, sobretudo na porção ocidental do Oriente, do trabalho dos escravos, tornou-se excessiva. Isso também, com a expansão territorial, houve um grande fluxo de escravos sendo enviados para trabalharem no Império. Isso tornou o sistema escravista romano dependente das guerras de expansão. E quando os conflitos tornaram-se mais defensivos do que ofensivos, a capacidade de obtenção de escravos caiu drasticamente. Sem a quantidade de escravos suficiente para atender às demandas do Império, a economia estagnou-se. Além disso, a dependência desses trabalhadores fez com que a capacidade técnica da produção de riquezas não evoluísse, o que manteve a produção baixa. Com a estagnação da economia, a situação agravou-se e o Império passou a não ter dinheiro suficiente para administrar todas as demandas. Uma forma de solucionar a falta de recursos era diminuindo as tropas militares. Então, os responsáveis por consumir grande parte das verbas e aumentar os impostos. A primeira forma deixava as fronteiras desprotegidas e suscetíveis a serem invadidas. Já a segunda causa a indignação do povo, extingando revoltas pelo Império.
Foram realizadas algumas medidas com o intuito de reformar o império e assim foram decretadas congelamentos de preços, divisão do império em duas partes até a transferência da capital de Roma para Constantinopla. A divisão do Império Romano aconteceu em 395 e deu-se origem ao Império Romano do Ocidente, sediado em Roma, e o Império Romano do Oriente, sediado em Constantinopla. Entretanto, nenhuma dessas reformas solucionou os problemas existentes. Para agravar a situação mais ainda, a corrupção e a disputa pelo poder em Roma contribuíram para desestabilizar o império que estava no caminho do desmoronamento. O fato que teve peso decisivo no fim dele foram as invasões germânicas que passaram a acontecer em larga escala a partir do século III depois de Cristo. Bom, pessoal, essa foi a primeira parte sobre o Império Romano. No próximo vídeo aula, vamos aprofundar mais sobre as guerras germânicas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.